Paz seja convosco. Amém. Vou tentar ser mais manso, que o Felipe reclamou lá fora que está muito duro. Vou dar umas palavras de vitória para vocês. Uns anjos que estão passeando aí. Felipe, ele já foi daquelas pessoas que ele queria era mais, agora, entendeu? A vida tem deixado ele mais sensível. Gálatas capítulo 3. Vou tentar falar com uma voz mais amorosa. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Esse ventilador, ele tá igual muitos cristãos, ele tá fraco e funciona quanto ele quer, né? Só gasta energia. Gálatas capítulo 3, versos 15 em diante. Gálatas 3, 15 em diante, assim diz a palavra de Deus. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador é de um. O mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Palavra do Senhor. Semana passada, nós tratávamos dos versículos anteriores a Gálatas 3,15, em que o apóstolo Paulo ele falava sobre a bênção e a maldição. Tal como Moisés, Paulo também chama esses dois destinos possíveis de bênção e de maldição. Cristo veio a ser maldição por nós, aquilo que eu estava falando para a Menísia antes do intervalo. A lei ela tem que ser cumprida e vai ser cumprida. A penalidade ela vai ser aplicada sobre todos. Sobre todos. A diferença é que sobre aqueles pelas quais Cristo morreu, a penalidade ela vai ser cumprida vicariamente, o termo é esse, na vida de Cristo e não na sua vida. Não quer dizer que você não tem consequências do seu pecado aqui na terra. Existem consequências. Todas as ações têm reações, é uma lei da física. Toda ação tem uma reação. A única coisa que nós não iremos padecer é a rejeição eterna de Deus. Cristo veio a ser uma maldição ou a maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos herdar uma bênção. Que bênção? A bênção de Abraão, que nós já vimos na semana passada, que é ser colocado em favor de Deus, justificação, ser recebido na comunhão de Deus, ter a vida eterna, e ser regenerado e habitado por Ele, a habitação do Espírito Santo. Essas são as três
bênçãos ou a composição da bênção de Deus, ou a bênção de Abraão, que foi feita lá atrás com ele, para você que é salvo em Cristo. 2 caminhos, através de que caminho chegamos à maldição e que caminho nós chegamos à bênção. O primeiro caminho é o caminho da lei. Se você é uma pessoa que vive debaixo da lei, você está debaixo da maldição. Dizer que você está debaixo da lei quer dizer que o sacrifício de Cristo não é para você. Eu não quero o sacrifício de Cristo na minha vida, eu quero eu cumprir, eu quero eu fazer a minha parte. E aí o que acontece é que esta maldição, nós já tratamos na semana passada, não se refere a demônios, mas se refere à rejeição de Deus. Deus olha para você e fala: você não quer? Fica. Isso não se aplica sobre aqueles que Cristo morreu. As pessoas sobre as quais a bênção da vida eterna, o sacrifício de Cristo na cruz foi por elas, essas pessoas, elas não podem resistir e falar: eu não quero. É o que o Jeremias, ele diz: quem é o vaso para dizer para o seu dono, por que me criaste? Você não tem como resistir nem questionar a figura de Deus. Então nós temos o primeiro caminho, que é o caminho da lei, que leva à maldição, e o caminho da promessa, que é o caminho da fé, que leva à bênção. O primeiro grupo, da lei, confia nas suas próprias obras, o segundo na obra consumada de Cristo. E existem pessoas que tanto creem de um lado, como creem do outro. Não é para você entrar em confusão nem em discussão com essas pessoas. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, não é você que vai convencer. Não há possibilidade. Tá bom assim, Felipe? Não posso mais aqui, tá bom? Entendeu? Não há possibilidade de você convencer uma pessoa a aceitar Cristo ou viver segundo os padrões de Cristo, se o Espírito Santo não convencer. Devemos renunciar ao nosso orgulho de pressupor que podemos estabelecer a nossa própria justiça ou que podemos nos tornar aceitáveis de Deus. Você não é aceitável de Deus por si próprio, única e exclusivamente através do sacrifício de Cristo. Apenas através do sacrifício de Cristo que a bênção de Abraão, essa tripla bênção que nós falamos, ela vai ser nossa. O apóstolo Paulo, do 15 ao 22, que foi o texto que nós lemos, ele continua expondo a verdade do Evangelho. Parece que Paulo não foi suficientemente claro para aqueles homens. E ele continua falando. Tanto os Gálatas, eles não se convenceram que não é só a fé, como aqueles judaizantes, aquelas pessoas que estavam em volta, continuavam a importunar, falando assim: tem que ter obra, tem que ter obra, tem que ter obra. E aí o apóstolo Paulo, ele continua expondo a verdade do Evangelho, que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido por meio da fé no Cristo crucificado, independente do mérito humano. Nada do que você venha fazer torna você mais aceitável ou menos aceitável, porque o amor de Deus, como nós já vimos, ele é imutável. Ele não vai te amar mais ou te amar menos porque você é obediente ou desobediente. Estranho, né? Porque se a gente entender que ele vai te amar mais porque você é obediente, quer dizer que está tendo diferença no amor dele a partir da sua ação. Aí Deus fica vinculado a você. Ele só te aceita, ele só me aceita por causa de Cristo. Então, você pode ser um bom cristão, um mau cristão, se você estiver debaixo da graça de Deus, você recebe a mesma porção de amor. Não quer dizer que não vão haver consequências diferentes. Se você pegar uma pessoa, eu sempre uso esse exemplo, Madre Teresa de Calcutá, vamos dizer que ela seja uma cristã convertida, o sangue do Cordeiro sobre a vida dela, não há como comparar uma pessoa que viveu em prol das pessoas que são necessitadas para eu e você que vivemos apenas para satisfazer o desejo do nosso coração. É a realidade, tá? Não é mentira. Você sabe muito bem que se você tiver um dinheiro guardado para uma coisa que você está destinado e aparecer alguém com uma necessidade, você não vai liberar esse dinheiro, porque afinal de contas você merece. Afinal, nós estamos na época da magia, né? Eu mereço. Aí você vai querer satisfazer o desejo do seu coração. O apóstolo Paulo, ele continua enfatizando isto porque os judaizantes não conseguem aceitar o princípio da fé somente, que é um princípio da teologia reformada, somente pela fé, sola fides, não há nada, é apenas pela fé. Eles insistiam que os homens tinham de contribuir com alguma coisa para a salvação,
Assim acrescentavam a fé em Jesus as obras da lei, como outro fundamento essencial para o indivíduo ser aceito por Deus. E eu volto novamente no que a Menísia falou lá. Por que havia aquele apedrejamento? E por que hoje não há? As pessoas naquele momento, elas tinham que entender que elas não conseguiam. A exigência era uma exigência que ela poderia ser transformada numa penalidade. Não havia como você eximir a pessoa. Aí eu trabalhei, não, então eu vou sacrificar. Ele poderia fazer isso. Mas o ser humano, ele ia lá e aplicava a lei. Quando a gente vê o contexto de Jesus Cristo, logo no início dos evangelhos, vê Jesus Cristo curando no sábado. Por que Jesus Cristo, nas maiorias das ocorrências que aparecem no evangelho, ele está fazendo isso no sábado? Não é porque ele está afrontando as pessoas, é que ele está querendo mostrar para a pessoa o preceito, a forma de vocês agir está errada. Não é a forma que Moisés ensinou que está certa. O princípio certo é o de Abraão, é pela fé. É uma ação diferente, é uma interpretação pelo Espírito Santo. E eles não conseguem. E eles falam, como que eu recebo uma coisa tão valiosa e não tenho que fazer nada? A maneira como Paulo apresenta o plano divino da salvação gratuita, ou gratuita, tá? Vem do Antigo Testamento, a fim de entender o seu argumento e sentir a força. Temos de captar tanto a história quanto a teologia que se encontra por trás desse raciocínio. Por que o apóstolo Paulo está batendo tanto na tecla, que não é pela lei de Moisés, e sim pela história de Abraão? Paulo, nesse texto, ele nos leva até cerca de 2000 anos antes de Cristo para Abraão e depois para Moisés, que viveu alguns séculos mais tarde. Embora o seu nome não apareça aqui, Moisés é o mediador. No verso 19 ele aparece como mediador. Esse mediador é Moisés, é aquele que insere a aliança da lei. Deus chamou Abraão de Ur dos caldeus e promete que ele daria uma semente, uma posteridade numerosa. Ele olha para Abraão e fala, vem cá, fora da sua tenda, olha para o céu e vê o número de estrelas, os seus descendentes, ou melhor, o seu descendente será maior do que isso. Prometeu ainda que daria a ele e aos seus descendentes uma terra, e que em sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Estas grandes promessas feitas a Abraão, Deus as confirmou para o seu filho Isaque e depois para Jacó. Jacó, porém, morreu fora da terra prometida, no exílio do Egito, para onde o levara uma grande fome na terra de Canaã. Você vê a ação divina, como que Deus ia fazer com que o povo de Jacó saísse da terra onde eles estavam estabelecidos, tudo certinho, para sair dali e para ir para o Egito. Fome. Aonde? Em toda a terra. Deus, ele cerca a história de tal maneira que ele põe fome em toda a terra, exceto no Egito. Porque ele já tinha levantado José décadas antes para fazer o quê? Toda uma provisão para que as pessoas pudessem ter alimentação. Algo semelhante ao que aconteceu em Atos com Paulo. Vai para um lugar, porta fechada. Vai para um lugar, porta fechada. Eu duvido que Jacó não pensou, vamos tentar ver se não tem comida em tal lugar, tal lugar. Não, só tem no Egito, porque era propósito do Senhor. Isso aí que você acabou de falar, porque... É engraçado? Não, calma, deixa eu falar. Então, mas porque a gente está dentro desse tempo cronológico, nosso tempo humano. E eu não sei se é o Salmo 105, se não me engano, que relata isso que você está dizendo. Que então, assim, José, os irmãos achavam que estavam fazendo aquele mal por ele, né? Mas é que na verdade havia uma profecia maior sobre José, né? E relatando toda essa situação, né, que você falou agora, acho que é o Salmo 105, se não me engano. Então, assim, eles achavam que ela estava usando mal a José, mas na verdade é que havia algo superior, que é a questão da soberania de Deus sobre José, e que o próprio Deus que cortou a questão do alimento pro povo lá, né, que não é a questão do mal e tal, mas o próprio Deus que fez toda aquela questão porque havia uma profecia maior, né? Aquilo só vale para a gente, para eles? Não. Reveses nas nossas vidas ocorrem para que a vontade de Deus ocorra. Entenda que o que aconteceu com José acontece na nossa. O problema é que a gente muitas vezes não vê isso acontecer, não vê a coisa se concretizar. Mas são realidades.
As coisas que acontecem na nossa vida culminam para que ocorra o que está acontecendo hoje. Para que você seja quem você é hoje. Não é que Deus vai fazer você andar por caminhos errados para te forjar. Não é isso. Senão Deus estaria tentando você. Não é isso. Mas as nossas decisões, Deus vai transformando os nossos erros em coisas que sejam agradáveis a Ele. Mesmo que te conceda dor, mesmo que te traga dor. Os 12 filhos de Jacó morreram igualmente no exílio. Séculos se passaram. O verso 17 refere-se ao período de 430 anos, o qual corresponde não somente ao tempo entre Abraão e Moisés, como também à duração na escravidão do Egito. Tanto tempo da aparição de Moisés, da morte de Abraão até Moisés, são 430 anos, que é o mesmo tempo que é o período de escravidão no Egito. Finalmente, séculos depois de Abraão, Deus levantou Moisés e através dele os libertou os israelitas da escravidão e deu-lhes a lei no Monte Sinai. Esta é, em resumo, a história que liga Moisés e Abraão. Então, nós fizemos uma ligação da história de Abraão, que ele saiu da terra do Egito, recebeu da terra dos dos caldeus, onde ele morava, ele recebeu uma promessa, ele recebeu uma terra, e essa terra é essa terra interessante, que é a terra semelhante ali perto de onde Abraão estava. Ele sai, e aí eles acabam voltando para uma região não perto, mas vai semelhante perto dali, entendeu? Teologia, em relação à história de Abraão, Moisés e Cristo, nós já vemos a história. A forma como Deus lidava com Abraão e Moisés fundamentava-se em dois diferentes princípios. Para Abraão, ele deu uma promessa. Gênesis 12, versos 1 e 2. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu tua bênção. Para Abraão, Deus deu uma promessa: vai para a terra que te mostrarei, te abençoarei. Aleluia. Ele dá uma promessa dupla. Ele fala: só tem uma terra separada para você, e também tem a bênção, que é aquela tripla bênção que nós falamos: a presença de Deus, a salvação eterna, o Espírito Santo morando dentro. A Moisés ele não deu uma promessa, ele deu uma lei, resumida nos 10 mandamentos. Qual a diferença entre a promessa e a lei? Na promessa a Abraão, Deus disse: eu te mostrarei, eu te farei, eu te abençoarei. E na lei de Moisés: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. A promessa apresenta a religião de Deus, o plano de Deus, a graça de Deus e a iniciativa de Deus. Mas e a lei? A religião do homem, o dever do homem, as obras do homem, a responsabilidade do homem. A promessa que apresentava a graça de Deus só necessitava da fé, mas a lei, representando as obras dos homens, tinha de ser obedecida. A maneira de Deus lidar com Abraão encaixava-se na categoria da promessa, da graça e da fé, mas a forma como ele lidava com Moisés encaixava-se na categoria da lei, dos mandamentos e das obras. De um lado promessa, de um lado lei. A conclusão a qual Paulo chega é que a religião cristã é a religião de Abraão e não de Moisés, é da promessa e não da lei, e que os cristãos estão desfrutando hoje a promessa que Deus fez a Abraão séculos atrás. A sua vida hoje, ela não está alicerçada na lei, o que não quer dizer que você não tem que cumprir a lei. Você tem que cumprir a lei, mas isso não é o definidor da sua salvação. Nós temos que olhar para os 10 mandamentos e aquilo ali vai mostrar o que? A pecaminosidade do nosso ser. A lei tem essa finalidade, mostrar para você aonde você está errando e aonde você tem que melhorar. Mas você não pode olhar para aquilo como um fator determinante da sua salvação eterna. E os seres humanos, eles gostam de fazer isso. Esta troca, será que eu cumpri o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? Me perdi, pera. A conclusão a qual Paulo chega é que a religião cristã é a religião de Abraão e não de Moisés.
da promessa e não da lei, que os cristãos estão desfrutando hoje a promessa que Deus fez a Abraão séculos atrás. Mas nesta passagem, tendo contrastado esses dois tipos de religião, ele apresenta a relação que há entre elas. Hoje não tem jeito. Afinal, o Deus que deu a promessa a Abraão é o mesmo que Deus que deu a lei de Moisés, e foi a dúvida da Menísia. Por quê? Será que Deus mudou? O mesmo Deus que deu a lei de Moisés é o mesmo Deus que deu a promessa a Abraão. Alguns comentaristas acham que este é o significado da enigmática frase Deus é um, no versículo 20, isto é, que o Deus de Abraão e o Deus de Moisés são uma e a mesma pessoa. Não podemos colocar Abraão e Moisés, ou a promessa e a lei, um contra o outro, aceitando um e rejeitando o outro, que foi a palavra de Cristo. Cristo vem e fala assim: eu não vim para deixar de cumprir a lei ela tem que ser cumprida, mas ela não é o propósito da salvação. Você quer guardar o sábado? Guarde, mas o sábado não pode ser definidor para a sua salvação. Você não quer comemorar o aniversário como os testemunhos de Jeová? Não comemore, é com você. Mas você não pode falar que se o cara comemorar, o cara vai para o inferno. Porque aí você estabelece uma coisa que anda junto da outra, e não é assim que funciona. Deus, sendo o autor de ambas, deve ter tido um propósito para elas. Qual é, então, a relação existente? Paulo divide o assunto em duas partes. Dos versos 15 ao 18, ele ensina que a lei não anulou a promessa de Deus. Dos versos 19 a 22, ele ensina que a lei iluminou a promessa de Deus. Você dá mais valor à promessa de Deus, à vinda de Cristo, sabendo quão pecaminoso você é. Se você não sabe quão pecaminoso você é, o que você faz? Você não dá valor, que é o que acontece com as pessoas que não têm Cristo hoje. As pessoas, quando você fala de Cristo, a pessoa olha e fala: eu não tenho problema, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho saúde, eu tenho família, por que eu preciso de Cristo? Quanto mais as pessoas são abastadas financeiramente, mais difícil fica. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem ver a dificuldade delas, o pecado delas. Você chega para uma pessoa multimilionária e fala para ela assim: Deus está irado com você. Ele olha para as posses dele, vê você com um Polo 2007, velho, entendeu? Isso é uma piada para alguns. Quem tem ouvidos, entenda. Se você tem um carro velho, ele vai falar assim: Deus não me ama? E ele está deixando você passar por tudo isso. Quer dizer que eu prefiro ficar com o que eu tenho do que com o seu Deus. A primeira parte, Paulo reforma uma ilustração extraída dos negócios humanos, e a segunda respondendo às duas perguntas. Começando sobre a lei não anula a promessa de Deus. O apóstolo Paulo inicia o parágrafo, verso 15, dizendo: falo como homem, dando um exemplo humano. Ele está ali apresentando um exemplo humano para que as pessoas entendam. Melhor ainda, sirva-me de uma comparação fácil. Esta comparação é extraída do reino das promessas humanas e não de um contrato comercial, mas de um testamento. O que o apóstolo está falando é: a promessa ela não é algo humano, não é um contrato. Naquela época, quando as pessoas faziam um contrato e haviam testemunhas, não tinha como voltar atrás, como é hoje. As pessoas elas assinavam, fechou. A gente vê esse caso lá com Ruth. Quando Ruth ela é resgatada, quem tinha que resgatar Ruth era uma outra pessoa. Então é feito um acordo ali. Os sacerdotes vêm, atestam que aquilo foi feito. Então aquela direito ele passa daquele homem para a figura de, como é que é o nome lá do Boaz. Fechou, acabou. É como na condição de um testamento. Depois que a pessoa morre, teoricamente, não se muda. A palavra grega, nos versículos 15 e 17, foi traduzida por aliança, mas também pode ser traduzida como testamento. O ponto que Paulo destaca é que os desejos e as promessas, em regra, expressos em um testamento, eles são inalteráveis, em regra, mas deve ter opções que a pessoa der alguma mudada em alguma coisa. Eu não conheço a parte legal da coisa. Se o testamento de um homem não pode ser ignorado, nem modificado, muito menos as promessas de Deus, que são imutáveis. A gente volta à condição da vontade. Ela vai cair.
Aqui promessa divina, Deus está fazendo referência, nós já falamos, aquela promessa tríplice de Abraão, a sua posteridade. Paulo sabia perfeitamente que a referência imediata e literal a essa promessa era a terra de Canaã, que Deus iria dar aos descendentes físicos. Primeira coisa, promessa física para Abraão, terra prometida. Para nós não é uma terra física, mas é a terra espiritual. Mas ele também sabia que isso não exauria o seu significado, nem era também referência final na mente de Deus. A promessa que foi dada a Abraão de uma terra prometida, para nós ela passa a ser uma terra eterna. Realmente talvez não fosse, pois Deus disse que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E como poderia o mundo inteiro ser abençoado através dos judeus que moravam na terra de Canaã? Imagina que as pessoas hoje ainda vão para Israel para receber a bênção de Deus. As pessoas elas saem daqui, vão para lá e acham que o ar de lá é diferente, a água de lá é diferente, que você vai receber e buscar algo espiritual diferente do que tem aqui no Brasil. E isso é mentira. Você pode ir lá, você pode se emocionar, deve ser extremamente interessante, legal, você conhecer os lugares onde Jesus passou, você vai se emocionar, mas não há nada espiritual nisso, não há diferença. Esta referência fala que a terra de Canaã, para nós, é uma terra espiritual. Além disso, Paulo argumenta, essa verdade estava implícita na palavra de Deus quando ele usou, não foi o plural. Abra aí, Gálatas 3, isso é interessante. Deixa eu achar o versículo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob o título da lei, né? Encerrados, a fé. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele está falando da pessoa singular. Está falando singular por quê? Descendente. Depois ele fala e aos descendentes. Descendente é quem? Cristo. Está falando de um corpo que é indivisível. Então quando ele fala do descendente, ele está falando de Cristo. E aos descendentes, aqueles que compõem o corpo de Cristo. Paulo argumenta essa verdade que estava implícita na palavra de Deus e ele usou não o plural, filhos ou descendentes, mas o singular, semente ou posteridade, um substantivo coletivo referindo-se a Cristo e todos aqueles que estão em Cristo pela fé. Essa era a promessa de Deus, ela era livre e incondicional, sem qualquer compromisso, a não ser a fé. Não havia obras a realizar, nem leis a obedecer, nem méritos a estabelecer, nem condições a preencher. Quando você lê o texto lá em Êxodo, em Gênesis, você vai ver Abraão recebendo esta promessa sem nenhum requisito. Ele não fala, olha, você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo outro. É incondicional, sem qualquer tipo de compromisso. Não havia obras a realizar. Deus simplesmente disse, eu lhe darei uma semente, a sua semente eu darei a terra, e em sua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Através da sua declaração de fé, da sua ação de fé, a vida de milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas seriam abençoadas, na qual eu e você fazemos parte. Glória a Deus. E como um testamento humano, esta promessa divina é inalterável, continua em vigor nos dias de hoje, pois nunca foi rescindida, porque a palavra de Deus não é mentira, ele não é homem, nem filho do homem para que minta, então a palavra dele não volta atrás e continua sendo verdadeira. Deus não faz promessas a fim de quebrá-las. Promessa, fazer um parênteses aqui em promessa, nós fazemos votos e promessas a Deus e nós não cumprimos. Deus leva muito a sério votos e promessas. Ele não pede para você fazer, mas se você fizer, você tem que cumprir. E se você não as cumpre, há consequências. Ele não é homem e ele faz promessa, ele fez promessa para Abraão e ela vai se cumprir. Por isso que eu gosto daquele versículo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada do que você vier a fazer, nenhuma decisão que você vier a tomar, vai mudar o status seu em relação a Deus. Porque Deus, ele continua te amando na mesma medida. Porque
Essa questão, né, da promessa, né, que foi antes de a gente ir lá, acho que no primeiro capítulo de Efésios fala que antes da fundação do mundo, do sacrifício de Cristo, saber que Jesus nos comprou, que nós somos salvos. Mas há momentos que a gente passa de aflição que, mesmo sabendo dessa verdade, né, a gente fica agoniado, assim, né? Normal, porque nós somos seres humanos. Enquanto nós Porque somos... uma vez salvo, salvo é. A gente tem essa certeza, a palavra de Deus nos garante, mas às vezes passando por situações que a gente fica... Muito mais em relação ao próximo do que em relação a nós. Normalmente nós olhamos para as situações e nós julgamos o próximo. O Felipe, com essa ação, ele é salvo? É nada. Mas eu não gosto de olhar para mim. Essa palavra é para ele, não para mim. Não para mim. Textos bíblicos que são falados, a pessoa fala assim, que pena que o fulano não estava aqui. A pessoa não consegue olhar para aquela palavra e falar assim, é para mim, se examinar. Não consegue. Por isso que quando a gente fala em Santa Ceia, a gente fala examine-se a pessoa a si mesma e então sei. A pessoa ela tem que buscar em Deus o discernimento e a confiança e o entendimento de que ela está em pecado e que ela precisa da ajuda do Altíssimo. Então não há como eu privar você de tomar Santa Ceia, mas eu indico que você faça o quê? A análise do seu coração. Esta análise cada vez mais elas têm sido não feitas. Nós cuidamos os nossos dias, nós simplesmente fazemos uma oração bem rala, vira para o lado, dorme para acordar no outro dia. A gente não para pensar no que eu fiz. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. O que ele está falando é, esta lei que foi implantada por Deus, ela não cancela a promessa. Ela atesta a promessa. Porque senão Deus é louco. Se Deus ele cria um padrão e depois ele fala que tem outro padrão, Deus é louco. E aí a gente vê a ação de Cristo, as pessoas elas não conseguem olhar para Abraão, elas conseguem olhar só para Moisés, porque é muito mais fácil você seguir normas e regulamentos do que você se analisar dia após dia nas situações. E é muito mais fácil eu medir a minha vida em relação ao próximo do que medir a minha vida em relação a mim mesmo, em relação à palavra. Então eu estabeleço regras, padrões e formas, normas e eu vou seguir aquilo. Se eu seguir aquilo e der tudo certo, está tudo certo. Mas não é assim. A palavra grega concedeu enfatiza duas coisas, que um é um presente de graça e que foi concedido para sempre. E aí essa frase que ele nos usou que as pessoas também têm dificuldade. Uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade. Então eu posso fazer o que eu quiser. Se você pensar dessa maneira, você não é salvo. Uma pessoa que ela é salva, ela não pensa dessa maneira. Qual é a medida? Deus. Quem vai determinar? Deus. Quem vai julgar? Deus. Não tem como a gente estabelecer humanamente falando assim, olha, o Alex ele pecou demais, então agora ele já perdeu a graça, ele não é. A gente não tem como fazer, a gente tem que considerar todos como irmãos. Por isso que quando você tiver que repreender alguém, você repreenda sempre com amor. Porque você não sabe se a pessoa é salva ou não é salva. Eu gosto de contar aquele exemplo que já contei algumas vezes. Estava lá em São Paulo, passando dificuldade, minha irmã chegou para mim e falou assim, pastor, maldição sem causa não procede. Ou seja, ela analisou a minha situação, ela estabeleceu um julgamento e falou, o que você está vivendo não é uma vida digna de um servo de Deus, então você não é servo de Deus. Semana que passou, ela veio falar comigo, você me perdoa. A ação de Deus na sua vida é de Deus, Deus me repreendeu. Entenda que nós não temos direito a julgar a ação das pessoas, nós podemos repreendê-las e ensiná-las em amor. Todo pecador que confia em Cristo crucificado para a salvação recebe totalmente, a parte de qualquer mérito ou obras, a bênção da vida eterna, dando assim a promessa que Deus fez a Abraão. A única coisa que você precisa entender é: alguém morreu por você. Há um pecado. Não te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Mas o sacrifício dele na cruz te abona dos seus pecados de passado, presente e futuro. Chegaram para Paulo depois desse texto e perguntaram: quer dizer que eu posso pecar à vontade? Porque a graça de Deus vai superabundar?
Não. Cada vez mais você tem que tentar se santificar progressivamente para você ficar à imagem e semelhança de Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é liberdade para você pecar à vontade. Até porque esse pensamento não é um pensamento de um salvo. Mas a pessoa que assim pensa nunca vai querer jogar esse tipo de pensamento, esse tipo de julgamento sobre a vida dela. Eu prefiro olhar para uma situação dessa e falar assim: não, eu sou salvo porque eu sou o melhor que o Ares, e não porque Cristo morreu por mim. Nós vamos ter muitas surpresas quando nós chegarmos na glória e encontrarmos pessoas que nós reputávamos como nocivas aqui na terra e elas foram salvas por Cristo. Pessoas que a gente esperava que fossem salvas, que não vão estar lá. Cadê o fulano? Foi pro inferno. Mas ele fez tanta coisa boa, ele foi tão correto, não importa. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela lei que o Senhor nos concede. Uma lei que não determina a nossa salvação, mas uma lei, Deus, que aponta os nossos pecados. Nos dá forças para nos mantermos firmes na Tua palavra. Nos dá sabedoria para identificarmos os pecados das nossas vidas. Pecados esses, Pai, que foram colocados sobre a cruz do Calvário, sim, que merecem, Pai, toda a condenação, que só não é por conta do sacrifício de Cristo. Aleluia. Te louvamos, Pai, te adoramos bem dizendo em nome de Jesus. Amém.